Você já se perguntou: se Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, de onde veio a esposa de Caim? E se a Bíblia menciona apenas os filhos homens, será que havia filhas esquecidas nessa história? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério e entender o que realmente pode ter acontecido. A narrativa bíblica muitas vezes não fornece todos os detalhes que nossa curiosidade gostaria de preencher. No entanto, se olharmos atentamente para os versículos e para o contexto histórico e cultural da época, podemos encontrar respostas plausíveis que ajudam a elucidar esse mistério. A narrativa de Gênesis nos apresenta Adão e Eva como os primeiros humanos criados por Deus e nos conta sobre Caim e Abel. Mas o que poucas pessoas percebem é que, em Gênesis 5:4, há uma pista valiosa. Depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos, e teve filhos e filhas. Ou seja, a Bíblia deixa claro que Adão e Eva tiveram mais descendentes além dos filhos mencionados pelo nome. Se analisarmos o contexto, notamos que a cultura da época não costumava registrar as linhagens femininas com a mesma ênfase que as masculinas. O foco dos textos bíblicos geralmente estava nos patriarcas, nas tribos e nas descendências que levariam à vinda de Cristo. Isso explica por que as filhas de Adão e Eva não foram mencionadas de forma detalhada. Com essa informação, a resposta mais plausível é que Caim se casou com uma de suas irmãs ou sobrinhas. Embora para os padrões modernos isso pareça estranho, é importante lembrar que, naquele tempo, a humanidade estava apenas começando. As regras sobre casamentos entre parentes próximos só seriam formalmente estabelecidas muitos séculos depois, no período mosaico. Além disso, Adão e Eva foram criados diretamente por Deus, sem defeitos genéticos acumulados ao longo das gerações. Isso significa que, no início da humanidade, os casamentos entre parentes não tinham os mesmos riscos genéticos que existem hoje. Com o tempo, as mutações e imperfeições genéticas se acumularam, tornando esses casamentos problemáticos. O fato de a Bíblia mencionar que Adão teve filhos e filhas nos leva a pensar: quantas filhas foram essas? Se considerarmos a longevidade de Adão, que viveu 930 anos, é possível que ele tenha tido dezenas ou até centenas de filhos ao longo de sua vida. Isso significaria que, mesmo que a Bíblia não registre seus nomes, essas mulheres foram essenciais para a formação das primeiras comunidades humanas. As mulheres da linhagem de Adão desempenharam um papel crucial na continuidade da humanidade. Muitas dessas filhas podem ter sido mães das gerações seguintes e ajudaram a moldar a sociedade primitiva. Se expandirmos nossa visão para fontes externas à Bíblia, encontramos registros históricos e textos antigos que sugerem que as primeiras civilizações se formaram com base em pequenos grupos familiares. O historiador judeu Flávio Joséfo, por exemplo, menciona em seus escritos que Adão teve muitos filhos e que a população cresceu rapidamente. Outro ponto interessante é que, em culturas antigas, o casamento entre parentes próximos era algo comum e aceitável. No Egito Antigo, por exemplo, faraós frequentemente se casavam com suas irmãs para manter a linhagem pura. Isso mostra que, nos tempos antigos, esse tipo de prática não era visto com os mesmos olhos que hoje. Mas por que essa história importa para nós hoje? A narrativa de Caim e de sua esposa não é apenas um detalhe obscuro do passado, mas uma reflexão sobre escolhas e consequências. Caim, mesmo tendo crescido em um ambiente onde conhecia Deus, escolheu um caminho de inveja e violência. Sua decisão de matar Abel o afastou da presença do Senhor, e ele teve que recomeçar sua vida em um novo território. Isso nos ensina que nossas escolhas moldam nosso futuro. Podemos escolher seguir o caminho da obediência e confiança em Deus, ou podemos nos afastar e enfrentar as consequências de nossas próprias decisões. Além disso, essa história também nos mostra que nem sempre temos todas as respostas de imediato. Assim como Caim teve que confiar que sua nova vida teria um propósito, nós também precisamos confiar que Deus tem um plano, mesmo quando não entendemos completamente os detalhes. Quantas vezes nos pegamos focados apenas nas partes óbvias da vida
ignorando os detalhes que podem fazer toda a diferença? Assim como a história de Caim, Abel e os filhos esquecidos de Adão e Eva, muitas vezes deixamos de enxergar que Deus tem um plano muito maior do que aquilo que conseguimos ver. A Bíblia é cheia de mistérios, e isso é o que torna sua leitura tão fascinante. Se você gosta desse tipo de reflexão, compartilhe esse vídeo e comente. Você já tinha pensado sobre isso? Vamos juntos explorar mais das profundezas da palavra.